Tá pronto. Boa noite, queridos amigos. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É realmente motivo de alegria para nós podermos, mais uma vez, estarmos dialogando com os queridos amigos aqui do Distrito Federal e um pouco em todo o Brasil. O tema de hoje à noite é desigualdade de gênero, um desafio para homens e mulheres. Se a gente pensar um pouco, vamos ver que a desigualdade do gênero é a maior discriminação no mundo. Por quê? Causa muitos problemas e sofrimentos a metade da população da Terra, do mundo, não é? Porque a gente sabe que as mulheres são pelo menos 50% da população mundial e na maioria dos países ainda há muitos preconceitos em relação ao trabalho da mulher, à participação dela plenamente nos afazeres da sociedade. Então, convidamos dois queridos amigos que vocês conhecem bem, a querida Meire Caetana Aouni e Irad Erdadi, que já dispensam apresentações que são conhecidos de vocês todos. Eles vão dialogar entre eles e conosco sobre esse tema de maior importância para a realização da paz no mundo. Boa noite, Meire, boa noite, Irade, vocês estão com a palavra, sejam muito bem-vindos. Boa noite, dona Guide, obrigado. Boa noite, obrigada. Bom, então, cabe a mim começar essa tarefa de trazer esse tema que é um tema recorrente já, né? Nós, enquanto sociedade mundial, já vimos falando tanto tempo sobre essa questão das desigualdades entre mulheres e homens e da necessidade de trabalhar pela igualdade, pela promoção dessa igualdade e superação das discriminações relacionadas à condição de mulher e de homem, mas ainda assim parece que essa tarefa não acaba nunca, né? A gente está o tempo todo tendo que reafirmar essa questão da necessidade de se trabalhar o empoderamento das mulheres e a mudança de mentalidade tanto de mulheres quanto de homens. E o que é que acontece, né? Eu acho que, na verdade, esse desafio ele tem muito a ver com justamente o que a gente selecionou para falar aqui, Irad e eu, essa noite, porque tem algumas coisas de fundo, né? Tem algumas coisas que são mais profundas e que às vezes a gente deixa de falar. E eu queria começar a falar com vocês que quando a gente fala sobre a promoção da paz mundial, né? Quando a gente fala sobre a necessidade de vivermos em paz, de construir um mundo em paz, a igualdade entre mulheres e homens e a emancipação das mulheres é um dos pré-requisitos mais importantes, apesar de ser um dos menos reconhecidos, né? Então, a gente sempre fala em promover a paz a partir da superação da guerra, a gente fala sobre a questão de diversas questões relacionadas a lutas entre países, a gente fala de tensões internacionais, mas, na verdade, um dos requisitos que talvez nós estejamos precisando focar mais é justamente essa questão da emancipação das mulheres. E aí eu sou meio adepta das questões sociais, né? Vindo da ciência política, então eu gosto muito de trabalhar com conceitos. E aí o primeiro conceito que eu acho que vale a pena a gente explorar dentro dessa questão é justamente o conceito de emancipação. O que significa emancipar as mulheres, né? Quando a gente fala de emancipação, eu lembro de que eu tinha uns coleguinhas no que é hoje o 9º ano, né? Eles, ensino fundamental ainda, e tinha um casalzinho que tinha se casado, e eles falavam, nós agora somos emancipados. Então, nós não precisamos mais dar satisfação para ninguém, a gente decide as nossas coisas, a gente faz as nossas coisas, e emancipação era essa coisa de você poder tomar suas próprias decisões e poder fazer as suas próprias regras e viver de acordo com aquilo que você acredita, né? E aí, emancipação das mulheres, na verdade, tem um pouco a ver com isso, mas vai uma coisa um pouco mais profunda, né? A emancipação é o esforço de se garantir que determinada pessoa ou grupo de pessoas possa realmente ter acesso
a direitos econômicos, sociais, culturais, a igualdade e, de uma maneira mais geral, de realmente poder assumir as rédeas desse processo de desenvolvimento que lhe cabe, né? Então, emancipar as mulheres é dar as condições para que as mulheres possam estar plenamente envolvidas em todos os aspectos relacionados tanto à sua questão individual, enquanto ser humano, dentro do seio da família, mas também dentro da sociedade mais ampla. Então, esse conceito de emancipação, eu acho que é um conceito que vale a pena a gente conversar um pouquinho. As pessoas geralmente operam muito na base de modelos mentais, né? E aí, essa questão de reforçar a construção da paz com uma ausência de guerra, na verdade, é uma limitação, né, imposta por essa maneira de ver o mundo, que não nos ajuda a ver que a paz, na verdade, ela requer justiça social, né, que essa justiça social possa prevalecer e que todas as pessoas possam se beneficiar de todos os recursos e oportunidades para poder desenvolver o seu pleno potencial e contribuir com a melhora da sociedade, né? Então, quando a gente está falando de igualdade, na verdade, a gente não está homogeneizando e dizendo que todas as pessoas têm as mesmas necessidades, os mesmos talentos. Não, muito pelo contrário, né? É uma igualdade que ajuda cada ser humano a poder revelar esse potencial que é diferente, a ter os seus próprios gostos, os seus próprios sonhos, perseguir os seus próprios objetivos, né? Então, pensando que nós somos seres espirituais passando por uma experiência material, né? Que é o que as pessoas gostam de colocar naquelas frases, coloca na internet. Eu trago mais uma mais antiga um pouco, que talvez quem for mais novo que eu não vai lembrar, mas a gente dizer que não se pode discutir o sexo dos anjos, né? E por que não se pode discutir o sexo dos anjos? Porque a alma não tem sexo. Então, se a alma não tem sexo, né? Então, a gente se limitar a essa realidade agora material, em que as mulheres não têm a possibilidade de ser emancipadas, né? De emancipar-se e poder ter acesso a todo esse processo de desenvolvimento do seu potencial, é uma perda tanto individual quanto coletiva, né? Então, nascer mulher ou nascer homem não pode ser uma condição que limita, né, esse ser humano, essa alma que foi criada à imagem e semelhança de Deus e que tem diversos potenciais, tem essas joias ricas, né, dentro de si, dessa mina inesgotável, que precisam ser polidas para poder oferecer esse brilho e valor à sociedade, né? Só que aí tem um outro conceito para passar a palavra para o Irade. O outro conceito é a questão de concretização, porque se a gente fala em emancipar as mulheres para concretizar a plena igualdade entre os sexos, então, se a gente se atém só a essa questão de que a alma não tem sexo, de que somos seres espirituais e que lá no plano espiritual está tudo bem porque a igualdade já existe, então a gente está ignorando o fato de que nessa realidade material que a gente vive, porque ela é real, né? A gente está aqui de carne e osso, né? Então, a gente está ignorando a necessidade de tomar passos concretos, né, para fazer com que a gente saia dessa abstração do que seria a igualdade entre mulheres e homens, para realmente definir objetivos comuns, para realmente poder definir como é que nós vamos fazer, mulheres e homens em conjunto, para poder superar essa questão, né, não, Irade? E obrigado por essa primeira a aproximação do tema, né? Porque a gente está falando sobre o papel de homens e mulheres, né? E Mary agora apresentou um diagnóstico, né? Esse é o diagnóstico que nós temos, né? Nós temos um mundo, e eu queria trazer também essa questão da paz, não somente para a paz enquanto as relações entre nações, mas a paz internamente numa nação também. As nações não vivem em paz, e se a gente for pegar o nosso país, o Brasil, né? É um país que está vivendo uma guerra civil há décadas, né? Nós somos um dos países onde há maior mortalidade em termos de violência em todo o planeta, né? E por que isso está acontecendo? Por que nós não alcançamos a paz aqui dentro? Por que não se alcança a paz no nível mundial? Exatamente porque não há a valorização, a percepção da importância desse conceito de que as mulheres têm que estar em igualdade de condições que os homens, para que então a paz seja alcançada. Ou seja, nós estamos vivendo um mundo que herdou uma cultura da testosterona. O que vale
é a força física. O que vale é quem grita mais alto. Então, esse conceito de que nós vivemos um mundo masculinizado, né? Um mundo onde as qualidades femininas não estão sendo consideradas, elas estão sendo simplesmente relegadas a segundo plano. E só as qualidades masculinas, né? E entendam aqui, nós, homens e mulheres, temos qualidades masculinas e femininas, todos nós temos, né? Mas quando o mundo todo vive uma masculinização das suas relações, então nós vivemos o regime da violência, da força e do terror, porque é isso que o masculino sozinho acaba fazendo. É isso que a testosterona sozinha acaba fazendo. Nós precisamos do equilíbrio, né? E o que acontece quando não há esse equilíbrio? O que acontece quando nós não percebemos a importância de que qualidades masculinas e femininas estejam em harmonia? O que são as qualidades masculinas? A realização, a concretização, o fazer, né? O construir. O que são as qualidades femininas? O acolher, o amar, o cuidar, a empatia, né? Mas essas qualidades têm que estar presentes em homens e mulheres, mas elas não estão. Então, nós precisamos primeiro trazer as mulheres para o cenário, para que, então, nós possamos modificar a cena na forma que ela se encontra. O que nós estamos tendo hoje? Nós estamos tendo hoje uma exacerbada masculinização das relações na família. Então, a família não se percebe enquanto um ente que tenha qualidades masculinas, qualidades femininas, né? Quando eu levo para dentro do lar atitudes dos homens, né, em que eles acabam eternizando certas atitudes, o que eu vejo é um mundo extremamente machista, que é o que nós estamos agora sobressaltadas e sobressaltados todos nós, né? Nós não entendemos por que o mundo está desse jeito. Mas ele está desse jeito porque, primeiro, os homens estão estabelecendo relações de poder, né? E de submissão dentro da relação familiar, aonde você não tem abertura para as qualidades femininas. Então, vamos começar com as coisas mais simples, né? Meu filho não cozinha nem varre a casa. Muitas mulheres dizem isso com um certo orgulho, né? Eu não estou falando de 2 séculos atrás, não. Estou falando de hoje. Não quero meu filho cuidando dessas coisas. Uhum. O pai e a mãe dizem a mesma coisa numa família tradicional, homem e mulher, né? O menino acaba introjetando uma perspectiva extremamente masculinizada, de testosterona pura, de que ele não tem qualquer responsabilidade em desenvolver qualidades femininas. Então, ele não sabe acolher. Veja só, o mero fato de não varrer a casa, de não arrumar o quarto, de não prover comida para os outros, você está perdendo a oportunidade de desenvolver qualidade de acolhimento, de cuidado, qualidade de empatia. Essas qualidades não aparecem. Nas escolas, meus amigos, minhas amigas, não estou falando do século XIX, não. Estou falando de escolas do século XXI, né? Onde ainda se tem disputas entre meninos e meninas. Ainda se divide a classe entre homens e mulheres, meninos e meninas. E daí, então, o que acontece? A gente acaba reforçando dentro do ambiente escolar também essa ideia de que existe atitudes masculinas e atitudes femininas que somente são associadas as masculinas aos meninos e as femininas às meninas, e está feita a divisão, né? Se nós voltarmos um pouco no tempo, a gente vai lembrar o que foi o grande drama da televisão brasileira, né? Com o programa da Xuxa, onde a divisão era meninos contra meninas o tempo todo. E só se reforçava isso, né? Numa ilusão de que isso era o que o mercado queria. Olha, início da década de 90, nós tivemos uma grande educadora aqui no Brasil, norte-americana, Zell Marian Walker, Deus a tenha, faleceu já há muitos anos, né? E
junto com o Zé Merian, eu fui ao Rio de Janeiro. Nessa época, o programa da Xuxa não era nada. Era 0,5% de Ibope. Nós fomos recebidos pela produtora dela, cujo nome eu esqueci, mas era uma mulher famosa, extremamente reacionária e extremamente focada nessa divisão entre meninos e meninas. E quando nós levamos a ideia de jogos cooperativos, ela simplesmente não entendia a ideia. Ela não conseguia processar a ideia. Ora, isso foi na década de 90 do século passado, início da década de 90. Nós estamos nos anos 20 do século 21 e ainda nós temos processos educativos que não conseguem reconhecer a importância da cooperação entre os sexos, né? E do rompimento desses papéis de masculino e feminino, né? Estigmatizados em cima de meninos e meninas. Muito bem. Agora, você levou isso para casa, da casa você levou para a escola, da escola você levou para o trabalho. Então, hoje nós vemos situações na dimensão de trabalho onde a masculinização excessiva das relações de trabalho e do ambiente de trabalho, o que é? São as reuniões onde ganha-se no grito. Vocês têm visto as mulheres reclamando agora nos tribunais de que não é possível. As próprias ministras do Supremo, a Rosa Weber, Carmen Lúcia, elas dizem que a gente não consegue falar porque os homens querem ganhar o direito da fala no grito. Os seus outros 9 colegas homens, eles ganham no grito e as desqualificam. E essa ideia de desqualificar a mulher, ela veio de onde? Ela veio de casa, ela veio dessas relações na escola. E ela acaba aparecendo no trabalho. E ela do trabalho vai parar onde? Na política. Então, vocês olham hoje uma fotografia típica de um ambiente político, ele é extremamente masculino. E ele é masculinizado também. Não é só porque tem homem. Tem mulheres em posição de governo hoje que foram doutrinadas a achar que a masculinização da sua fala e o uso da testosterona como elemento de afirmação se torna fundamental, né? Então, essas relações todas acabam ficando bagunçadas. Isso tudo porque não se considera aquilo que Dona Guide falou logo no início da fala dela: 50% da humanidade é mulher, né? E um princípio essencial que a Fé Bahá'í traz é de que a humanidade é como um pássaro, uma asa é o homem e outra asa é a mulher. Se essas duas asas não tiverem igualdade de condições, elas não conseguem levantar voo. E a mesma coisa se aplica ao ser humano. O ser humano é um pássaro que tem 2 asas, qualidades e atitudes masculinas, qualidades e atitudes femininas. Ana Reis acabou de me dar uma dica aqui agora por fora pelo WhatsApp. Marlene Matos, essa mesmo. Era a produtora da Xuxa. E voltando então a Marlene Matos, era impressionante a incapacidade dela em entender. Ela não entendia o que significava elaborar jogos que fizessem com que esse pássaro chamado ser humano desenvolvesse as suas 2 asas, das qualidades ou atitudes masculinas, qualidades ou atitudes femininas. Então, esse é o desafio número 2. O desafio número 1, o Mary apresentou, né? É a questão da emancipação, é que a mulher consiga alcançar realmente o seu destino, né? Que não haja nenhum obstáculo para que ela possa evoluir nesse mundo físico, porque espiritualmente não há nenhuma diferença entre homens e mulheres, nós somos a alma, desconhece a qualificação de gênero, de sexo, então não tem o que se discutir, né? A segunda etapa é fazer com que os homens entendam que essa desigualdade vem em detrimento aos melhores interesses da humanidade e que nós precisamos transformar as relações, né, principalmente focadas em cima dos homens, né, para que eles desenvolvam
e se permitam desenvolver as qualidades femininas, de modo que a gente saia dessa polarização estúpida. Ela é verdadeiramente estúpida, né? Contigo agora, dona Mary. Você está sem microfone, dona Mary. Tô muda. Gente, eu vou mandar depois para vocês um meme que eu recebi, que é a citação desse ano, 2020. Você está mudo. Né? Isso se aplica o tempo todo, a mim particularmente, que eu estou dando aula pelo Zoom o tempo todo. Mas o Irad estava falando de todo esse contexto aí de show da Xuxa, de meninas contra meninos, e aí tudo passa um filminho na minha frente, né? Porque foi justamente a minha infância, eu vivi isso tudo. Né? Eu fui moldada também em relação às minhas noções do que significa ser mulher, do que significa ser homem, também com base em tudo isso, né? E aí, quando a gente é moldada, né? Nós somos moldadas, as mulheres, para sermos boazinhas, para sentar bonitinho, para ser pacífica, porque, na verdade, nós precisamos ser doces, né? Ser acolhedoras e tudo mais. Na verdade, isso não está contribuindo de nenhuma maneira, nem para a nossa própria emancipação e nem para a emancipação dos nossos coleguinhas, né? Dos nossos amigos homens, né? Porque, como o Irad estava falando, essa questão das energias masculinas e femininas que estão presentes em todos os seres humanos acabam sendo oprimidas tanto nas mulheres quanto nos homens, né? Então, as mulheres têm as energias masculinas oprimidas e cada vez que uma mulher acaba se colocando de maneira mais assertiva, falando um pouco mais alto ou tendo opiniões muito fortes, ela é mal vista pela sociedade, isso até hoje, né? Isso é uma coisa que a gente, participando de vários espaços, a gente ainda sente na pele, né? Mas também os próprios homens acabam sendo tolhidos, né? Da possibilidade de expressar esse lado mais feminino que é inerente do ser humano. Eu sou professora de ensino médio, né? Eu trabalho aqui na Escola das Nações com os meus adolescentes e tem um grupo particularmente forte de meninos que agora estão no primeiro ano do ensino médio, né? O que a gente chama de 11º aqui na escola, e que eu me preocupo muito, porque a única forma que eles sabem expressar carinho, né? O coleguismo uns com os outros é na base da pancada. Eles estão o tempo todo se empurrando, se batendo, se xingando, porque eles não aprenderam a manifestar essa questão mais feminina, né? De como mostrar carinho, de como mostrar esse outro lado mais afetivo. E é um desafio muito grande. E o grande desafio é porque, na verdade, como eu comecei falando, a gente está baseando tudo isso em modelos mentais, porque não existe nenhum fundamento moral, prático, biológico que possa justificar nenhum desses comportamentos ou expectativas em relação a mulheres ou homens, né? Não existe nenhuma forma, nenhuma explicação racional, se a gente parar para pensar, sair desses modelos mentais, buscar um pouco mais no nosso nível de consciência, né? Entre as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente diz e as coisas que a gente faz, essa consistência entre esses três elementos, a gente não encontra nenhuma justificativa para sustentar até hoje essa desigualdade e essa injustiça que vem sendo perpetrada, né, com metade da humanidade, como Dona Guite e o Irad já comentaram. Então, pensar que as mulheres servem para determinadas atividades ou funções sociais e os homens para outras é algo que a gente vem reproduzindo porque está lá no subconsciente, né? Mas a gente não consegue transportar isso para a parte consciente que rege as nossas ações práticas no dia a dia, né? Então, na verdade, se a gente para pensar que o que torna uma mulher ou um homem mais ou menos apto ou apta a desenvolver qualquer tipo de atividade está muito mais ligado a características relacionadas à oportunidade que essa pessoa teve de desenvolver conhecimentos, habilidades, os seus próprios talentos, a sua individualidade, que isso não tem nada a ver com ser mulher ou homem, né? Isso tem a ver com a potencialidade individual de cada um. Cada um tem realmente determinados talentos que podem ser ou não desenvolvidos. Mas se a gente pegar um exemplo vamos lá para, sei lá, mineração, né? Aí vamos pensar na operação daqueles tratores gigantescos para fazer escavação, ou então construção civil, aqueles guindastes e tudo mais. Cada vez mais a gente vê mulheres operando esse tipo de maquinária. Só que o que acontece é que quando ela desce do trator,
ela vai sofrer de novo a discriminação por ser uma mulher que está ocupando a posição de um homem, né? Então, o assédio, ele vem, inclusive, como uma forma dos homens de se protegerem dessa coisa que eles ainda não conseguiram entender. Mas como assim as mulheres estão ocupando essas posições e realizando essas tarefas, né? E aí, como no MOOC, né, eles ganham ainda na voz mais forte, mais imponente, eles ganham. Então, esses são os artifícios que eles aprenderam a usar, né, para poder exercer esse poder sobre as mulheres, quando, na verdade, a gente devia estar trabalhando relações de poder com, né? Então, não é uma questão de opressão, não é uma questão de trabalhar um para destituir o outro das oportunidades, porque não é uma questão de recursos escassos. Os recursos de desenvolvimento de potencial, na verdade, eles são abundantes, né? Todas as pessoas podem desenvolver o seu intelecto, podem desenvolver o seu físico, podem desenvolver as suas características de qualidades e virtudes espirituais, e isso não significa que a gente está tirando do outro, né? Mas como a sociedade, como o Irad estava mencionando, ela foi formatada para competição, é muito difícil a gente pensar nesse outro paradigma em que todas as pessoas podem colaborar. Quando eu estava fazendo o mestrado lá na Bolívia, eu estudei uma nação indígena. E uma das coisas que me marcou bastante é que nas reuniões, quando a gente falava dos grandes desafios, eles mesmos sempre colocavam a questão da igualdade entre mulheres e homens e da participação das mulheres. E aí, em determinado momento, numa oficina que a gente estava promovendo, eles diziam assim: mas a gente já fez várias capacitações, as mulheres já vieram e já participaram, elas já podem fazer as coisas, a gente não entende por que elas não vêm. Mas eles não entendem que dentro de casa o marido não aceita que ela seja representante da comunidade, que ela tem que cuidar das crianças. Então, tudo isso são as barreiras que são artificiais, mas que são muito reais, né? E que impedem as mulheres de poder ocupar esses espaços. Então, uma das coisas bem emblemáticas que eu verifiquei lá nesse povoado indígena, nessa nação indígena, é que tem muitas e muitas mulheres que fizeram o curso de técnico florestal, porque eles fazem o manejo dos bosques, né? São muitas mulheres capacitadas para fazer isso. Mas a quantidade de mulheres que efetivamente vai a campo para realizar esse trabalho é mínima. Porque quando ela vai, ela sofre assédio, ela tem que ficar ouvindo piada, ela tem toda a questão da família que ficou em casa, dos filhos. Então, é uma carga enorme, né? E que não se justifica. Se a gente parar para pensar em termos de buscar, dentro do nosso nível de consciência, qual é a consistência que existe entre as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente diz e as coisas que a gente efetivamente faz, a gente vai ver que, na verdade, a gente ainda precisa evoluir muito na nossa prática para poder chegar a esse ponto em que as mulheres possam assumir essa posição nos diversos campos, né, da atividade humana. Irad. Microfone, você está no Então, mudo. para que isso aconteça, né, eu acho que o nosso desafio... Eu quase estava pisando na bola aqui, falando sozinho. Para que isso aconteça, a gente precisa aprender a dissociar as qualidades masculinas e femininas do homem e da mulher. Qualidades masculinas não pertencem ao homem, pertencem a homens e mulheres. Qualidades femininas não pertencem à mulher, pertencem a homens e mulheres. Quando nós dissociamos isso, e eu quero começar pelo mundo da política, então a gente começa a ver transformações. Qual foi a grande diferença das mulheres na política mundial nessa pandemia com relação à participação da mulher nas dimensões mundiais no século passado? Nós vemos que isso foi um fato, né? Foi amplamente divulgado, que os países comandados por mulheres, os 10 países mais efetivos no combate ao coronavírus, eram países comandados por mulheres. Seja que fosse primeira-ministra, fosse presidente, fosse, enfim, o que fosse, né? O comando, chefe de governo era uma mulher. O que essa mulher conseguiu fazer? Ela conseguiu usar as qualidades masculinas de comando, de governo, né? Pensem bem, o que é masculino e feminino, né? Comandar, governar, dirigir, isso é qualidade masculina. Se quiserem mudar o termo, até eu prefiro, vamos chamar de Yang e Yin, né?
O que é o masculino é yang, é para fora, o que é feminino é yin, é para dentro. Né? Aí eu acabo com essa briga masculino, feminino, homem e mulher. Eu digo, homens e mulheres têm que ter qualidades yang e yin para conseguirem estar em equilíbrio. As mulheres governantes que colocaram em equilíbrio as qualidades yang e yin, elas foram extremamente bem-sucedidas. Agora, veja a história de mulheres governantes no século passado, no século XX, em que elas não conseguiram colocar o yang e o yin, ou se queiram, yang masculino e yin feminino, em equilíbrio, e elas provocaram desequilíbrio e desastres, porque elas foram muito yang. Elas não conseguiram utilizar, apesar de mulheres, né? Ou seja, ser mulher não significa automaticamente estar em equilíbrio, e ser homem, idem. Né? Agora, infelizmente, ser homem significa estar muito mais em desequilíbrio do que ser mulher, mas enfim. Então, quando o yang ganha, quando esse masculino, essa proatividade ganha, e bota a empatia, o acolhimento, o amor, o entendimento em desvantagem, ele provoca o desequilíbrio. Então, vejam, quem foi, sem querer fazer nenhuma crítica política, mas é uma crítica histórica, quem foi Golda Meir? Uma mulher, primeira-ministra israelense, estava à frente da guerra. Ela não conseguiu promover a paz, porque na cabeça dela, o yang tinha que ser muito mais forte do que o yin. E ela era mãe. E ela tinha filho no exército israelense que estava na guerra. Então, nós precisamos mudar essa perspectiva. Né? Se aqui, por exemplo, no Brasil, né, nós começarmos a ter na política mais mulheres, aonde o yin delas, o feminino, esteja preponderante, né, e consiga promover transformação, aí eu digo, a gente vai estar no caminho certo. Tu sai da política agora, vai para o trabalho. Eu quero questionar os colegas, os amigos que estão aqui, que estão na vida profissional, talvez estejam dirigindo uma empresa, talvez estejam à frente de processos produtivos, administrativos, de gestão. Né? O que significa dentro da sua empresa, seja você o proprietário, seja você um gestor, seja você um funcionário ou funcionária, de você promover esse equilíbrio entre masculino e feminino dentro da empresa, para que a empresa seja um reflexo desse mundo equilibrado. Né? Como é que são as reuniões? As reuniões ganham-se no grito? Eu aprendi uma coisa, por exemplo, que foi de uma qualidade yin. Vou trazer de novo o segundo exemplo da minha querida Zell Marian Walker. Em uma reunião que nós éramos 9, ela estava lá presente, tentando coordenar uma reunião de 7 homens, 2 mulheres, o masculino estava pegando fogo. Né? Ela trouxe um conceito interessante. Por que nós precisamos tomar uma decisão hoje? Não pode ser amanhã, porque agora a gente está no calor dessa brigaiada, a gente vai conseguir chegar em algum lugar? Precisa tomar a decisão agora? É bem uma qualidade yin. Ela é mulher, tudo bem, mas ela usou a qualidade yin, a qualidade feminina, que é do esperar, da paciência. Paciência é bem feminino, ousadia é bem masculino. Esperar é bem feminino. Não perder tempo é bem masculino. Só que isso está numa briga eterna dentro da gente. Então, no ambiente de trabalho, nós realmente cultivamos as qualidades masculinas e femininas. Aí eu venho um passo para trás. Temos muita gente aqui que trabalha com educação. Só de ver aqui já estou vendo algumas e alguns. Né? Na escola nós estamos conseguindo fazer isso. Né? Mary estava dizendo, a turma demonstra amor e carinho aos tapas e beijos. Tem como mudar isso? Tem como mostrar que o conceito que eles estão trazendo de casa, de que é no grito, que é na cotovelada que se resolve a coisa. Na escola a gente pode modificar isso. Se a escola consegue fazer isso, ela muda
uma nação inteira. Porque a casa não está conseguindo. Eu volto para casa agora. Numa casa onde não há um acordo entre as qualidades yin e yang, masculinas e femininas, né? Ou femininas e masculinas nessa ordem, para que todas e todos naquela casa possam crescer por igual, aonde as meninas não têm as mesmas oportunidades de expressão, de se sentirem qualificadas dentro de casa, o que vai acontecer? Acontece o que a gente viu no Brasil nos anos 2000. Isso não foi no Brasil passado. Isso foi exatamente no ano de 2006, se eu não me engano, livros didáticos do MEC, tá? Agora, não estou falando nem pró nem contra, era um momento onde a educação ela talvez estivesse mais conectada com os conceitos de direitos humanos, como nunca antes na história desse país, né? Para fazer uma lembrança de quem dizia isso. Mas um livro do MEC trouxe como abertura de um capítulo sobre família a seguinte imagem: homem, pai, sentado na sala lendo o jornal, filho menino aos pés do pai brincando de carrinho no chão da sala. Ao fundo a imagem era mãe na cozinha lavando louça, filha secando louça, como se fosse a imagem da família ideal. Ora, se nós passamos esse conceito na escola para as crianças, e levantou-se uma grita danada, quer dizer, quem foi o pedagogo, quem foi o educador, educadora, que não percebeu que estava simplesmente reforçando certos estereótipos preconceituosos de que o lugar da mulher é na cozinha, lugar do homem é ficar na sala no bem bom, fumando seu charuto e o filho brincando de carrinho. Então, nós estamos com essas coisas na família também. Então, agora eu trago para a família, todas e todos nós aqui, né? Se tivermos crianças em idade de formação, se já temos netos, também vale o questionamento. Eu estou nos dois extremos, né? Nós somos capazes de nos questionarmos se os valores que cultuamos e cultivamos na nossa família são valores libertadores? São valores que possibilitam a emancipação, que foi o início da fala da Mary? São emancipatórias as nossas posturas? Ou não, né? Eu não quero me autoelogiar, mas eu tive 2 filhas, não tive filho homem, e uma das tarefas que as minhas filhas tinham comigo era saber o que é alicate, chave de fenda, parafuso, fita isolante, e quando eu ia consertar coisa em casa, vinha todo mundo junto para fazer também. Falei, bom, se elas vão aprender a cozinhar, então que aprendam também a fazer o outro lado, porque senão vai ficar um lado só na cabeça delas que mulher não faz isso. Estranhamente, fazendo aqui uma DR familiar, estranhamente minhas filhas casaram com 2 homens que não sabem o que é chave de fenda ou o que é alicate, nem tem ideia de onde é que está a caixa de ferramenta em casa. Mas elas sabem. Então, quando elas vão consertar alguma coisa, a minha alegria é ver, olha, pelo menos eu passei essa coisa. Porque se dependesse dos caras lá, ninguém sabia o que é chave de fenda, nem alicate, nem coisa nenhuma, né? Estou fazendo uma caricatura, mas é mais ou menos por... Então, vejam só, na família a gente tem que rever os conceitos. No trabalho a gente tem que rever os conceitos. Todas e todos nós, não é função do outro, não é deixar para uma terceira pessoa desconhecida ou que está numa dimensão não minha, é na minha dimensão. O que eu posso fazer em casa? O que eu posso fazer no trabalho? O que eu posso fazer na educação, se é na escola, se eu estou na escola, né? E como é que aí sim, todo mundo aqui vai dizer, não, eu nunca me meti em política, nem quero me meter em política, não estou nisso. Tá, então você tem um papel, sim. Quando você for votar, como é que você vai votar? Como é que você vai ver as qualidades da pessoa em quem você vai votar? Para
prefeito, para vereador, para deputado estadual, deputado distrital, se estiver no DF, deputado federal, senador, presidente, o que seja. Você vai estar percebendo onde estão essas qualidades masculinas e femininas, porque a gente vê hoje o quadro político mundial, ele é extremamente masculinizado. E a gente estranha quando vê um político que tem as qualidades femininas em equilíbrio. Soa estranho, mas nós temos que fazer com que isso se torne o normal. Então, nós temos um papel na política também. Ainda que nós não nos envolvamos na política partidária, ou que seja, nós votamos. E como cidadãs e cidadãos, nós temos a obrigação de observarmos a vida daquela pessoa, seja ele ou ela, homem ou mulher. Né? Mas eu saber como é que eu vou eleger os meus representantes. Então, isso muda radicalmente o quadro de coisas. Né? Aí sim, como Mary falou, né, as mulheres vão estar sendo recebidas em todos os campos. E as qualidades masculinas e femininas vão estar em equilíbrio. Eu vou começar a viver um mundo de paz. Agora, se eu quero viver um mundo de guerra, eu vou estar sempre masculinizando todas as relações, vou estar sempre botando só o yang na frente, vou estar esquecendo do yin. E aí, meus amigos e minhas amigas, preparem-se, porque vocês vão viver um inferno durante o dia e à noite. Sabe por que à noite? Porque os seus sonhos vão estar recheados desse conflito entre yin e yang. Você não vai conseguir descansar nunca. Você vai sair sempre cansado à noite, porque o teu ser interior, o teu inconsciente, as psicólogas e psicólogos aqui presentes, eu já detectei 3. Um psicólogo e 2 psicólogas, mas me perdoem se eu estiver errado. Mas se você não tem o equilíbrio entre o yin e o yang na vida real, no cotidiano, na vida prática, o teu inconsciente vai se rebelar. E ele vai te dar uma trabalheira que você sai no fim da noite de sono, que devia ser para descansar, arrasado e arrasado, porque você está nesse desequilíbrio. Mary, é contigo. Pois é. E aí estou aqui refletindo sobre tudo isso, porque a gente vem para fazer fala, mas a gente vem para escutar também, né? Ainda mais quando o parzinho é o Irade, a gente tem muita coisa que a gente vai escutando e refletindo. Então, estava aqui pensando que, na verdade, as mulheres têm sido massacradas até com essa questão de empoderamento das mulheres, e vocês precisam assumir o seu lugar no mundo, porque o lugar da mulher é o lugar onde ela quiser. E a gente tem tido esse trabalho de pensar, e eu fico feliz de alguns anos para cá ter percebido, ou estar percebendo, que o próprio movimento de mulheres também está se feminilizando mais, né? A gente tem falado muito mais de uma pedagogia do cuidado, a gente tem falado muito mais de resgatar o feminino, essa associação com as deusas, né, com as energias boas, de família, de manter o equilíbrio, de buscar, sim, o yang, né, mas sem a necessidade de usar aquelas ombreiras, né, que deixavam a gente alta igual os homens para poder se equiparar a eles, mas muito mais no sentido de realmente buscar esse equilíbrio. E às vezes eu paro para pensar que os homens ainda têm sofrido muito, porque eles não sabem lidar com mulheres tão empoderadas, né? Então talvez seja o momento da gente voltar também o olhar para os nossos homens, para os nossos meninos, para que eles também possam ser nutridos com esse amor, para que eles possam verificar essa energia feminina, essa energia que a gente precisa fazer fluir em ambos, né, mulheres e homens, porque, no fim das contas, o que a gente quer dessa inclusão das mulheres em todos os espaços não é incluir as mulheres em espaços masculinizados. A gente não quer reproduzir o que já existe. O que a gente precisa é pensar em como reformar os espaços, em ressignificar os espaços. E eu acho que esse período que a gente está vivendo de distanciamento social, de pandemia, de trabalho em casa. Eu estava assistindo o jornal esses dias agora, e um hotel no Rio de Janeiro reformou um andar inteiro de quartos, e em vez de quartos, agora eles são salas privativas de escritório, porque os homens não estavam conseguindo trabalhar em casa, porque tem menino fazendo barulho. Quê? Como assim? A gente está criando artifícios que continuam fazendo com que os nossos homens
não estejam preparados para lidar com as crianças. Eu sei que lidar com criança dentro de casa durante a pandemia não está mole, não, mas ainda assim, essa responsabilidade ela não pode recair só sobre as mulheres. A gente quer transferir isso para os ambientes que já existem. A Suzana está aqui, né, assistindo a gente, para trazer essa consciência para dentro do espaço empresarial. Mesmo o espaço empresarial não é um espaço que deve reproduzir apenas energias masculinas, energia de eficiência, efetividade, de resolver tudo, né, no grito, na base da força, na base do dinheiro, na base de tudo isso que é esse poder, o poder sobre a mente, né? Então, trazer esse olhar mais feminino para as estruturas da sociedade, para as estruturas de ambientes em que a gente participa, também é fundamental. Então, essa reforma, como a Jade falou, ela parte do âmbito da família, ela precisa acontecer dentro de casa para poder se refletir nesses outros espaços que estão para além do portão de casa, né? Então, esse desafio é um desafio conjunto. Eu acho que a gente está chegando já a uma lição desse espaço de fala para poder abrir um pouquinho. Na verdade, é uma respeito de tudo que significam as relações humanas mesmo, de tudo que implica entre as pessoas, né? Esse equilíbrio que precisa ser estabelecido para que as mulheres revelar o seu potencial e participar numa sociedade que não seja tão masculinizada e que os homens possam também ver a beleza, o valor, a importância de nutrir esse lado mais feminino, né, para poder também eles mesmos se realizarem de maneira plena. As mulheres não estão podendo participar do avanço da humanidade, a humanidade dos homens não vai avançar sozinha, né? Então, é bem interessante essa reflexão. Eu acho que, apesar de, às vezes, a gente olha a igualdade de mulheres e homens, que coisa mais batida se a gente pensar só nesse âmbito do ideal, daquilo que é do curso, mas e a prática? A gente realmente está conseguindo transformar a nossa prática? Então, acho que fica essa provocação. Muito bem. Irati, já terminou também? Sim, já terminei. Agora é o momento de ouvirmos os amigos. Tem muita gente ficando muito espertinha, agora faz inscrição pelo WhatsApp, sabendo que você está no computador e está tendo que 10 programas ao mesmo tempo. Mas um desses queridos amigos que ultrapassou pelo WhatsApp foi o Ramin Shams, que falou que queria compartilhar uma rápida vivência nesse campo da questão da promoção da igualdade. Então, se a Ana Paula, que coordena aqui essa parte, permitir. Imagina, tranquilo. Pode coordenar você, querido. Vamos lá. Uns 2, 3 anos atrás aconteceu comigo um fato. Achei interessante talvez compartilhar com vocês nesse espaço rapidinho. Eu recebi a convite de um amigo que ele tinha roda de palestras de empreendedores e empresários daqui da cidade americana. E eu nunca conseguia ir. Até que um dia eu falei, agora hoje eu vou ver como que está lá. Aí eu fui lá, entrei lá, tinha comes e bebes no começo e tal, e tinha muita gente participando e tal. E aí começou com uma palestra, depois da palestra o organizador pediu para que cada pessoa pudesse falar do que faz, com o que trabalha e se apresenta, inclusive depois tem troca de cartões de visita e cada pessoa se apresenta um para outro e tal. E no começo do encontro, algumas pessoas vieram conversar comigo, eu conversei com os outros tal, e alguns perguntaram, de onde você é tal. Eu falei que sou persa, tal, iraniano, é lá onde o país onde as mulheres usam burca ou não dirigem e tal. A gente conversou um pouquinho e foi. Aí quando chegou na hora de apresentação de cada pessoa separada, e eu era a penúltima pessoa. Aí eu falei, eu não vou deixar por barato, eu vou fazer essa provocação. Eu não vou sair daqui sem falar isso. Tinha 38 pessoas na sala. Eu agradeci o evento, essa troca de experiências entre os empresários, empreendedores da cidade. Falei que parabéns. Falei, mas vocês repararam aqui nessa sala que alguma coisa está errado? Aí todo mundo um olhou para o outro e tal.
Falou, o que esse gringo com sotaque está falando que está errado, né? Falei, vocês repararam que entre 38 pessoas nessa sala não tem uma mulher? Aí todo mundo abaixou a cabeça, olhando. Falei, é verdade, ele está falando uma... Falei, vocês já pensaram como nós, inconscientemente, convidamos empresários e empreendedores da cidade e nem percebemos durante anos que esse encontro está sendo realizado, que aqui está faltando presença feminina. Aí todo mundo de novo olhou para é verdade, é verdade. O evento acabou e a gente fez as despedidas, eu fui embora, mas isso ficou comigo. Quanto a sociedade é inconsciente sobre ainda essa questão, esse tema. Quando nós viemos para o Ocidente, a gente achava que no Ocidente essa questão está resolvida. A gente achava que a questão de machismo, esse desequilíbrio da sociedade entre o papel da mulher e o homem, é coisa do Oriente, né? Então era isso. Obrigada. Dona Guite, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Pode ser respondida por um dos dois, o Irad ou a outra. Fique à vontade. Eu queria saber como uma mulher já emancipada vê a excelência do homem e vice-versa, como o homem vê a excelência da mulher. E me parece que cada um tem um norte, mas se esse norte for igual, me parece que vai haver muita harmonia. Mas nessa visão de excelência, porque nós estamos sempre desenvolvendo a nossa individualidade, a nossa capacitação, e temos que ver no outro essa excelência. Como vocês veem essa excelência? Muito bem. Estão com a palavra Meire e Irad. Fiquem à vontade. É contigo. Bom, eu não sei se eu entendi exatamente qual é a direção da pergunta, mas eu imagino que a gente esteja falando de uma questão de parceria também, né? Se a gente identifica, se a gente reconhece no outro essa excelência, se a gente reconhece esse potencial e a gente ajuda a nutrir esse potencial uns nos outros, né? Realmente o nosso norte ele vai ser o mesmo, né? Ou o nosso sul, né? Já que estamos aqui no sul, por que a gente quer sempre ir para o norte? Vamos ver para o sul. Mas então, esse potencial, essa parceria, essa visualização, esse enxergar a excelência no outro, eu acho que é o que faz com que os relacionamentos deem certo, e não só entre homens e mulheres, né? Eu acho que entre seres humanos. Quando a gente tem algum tipo de relacionamento, amizade, ou casamento, ou um relacionamento laboral, o que quer que seja, e a gente não consegue encontrar esse desejo de ver as coisas positivas e essa excelência uns nos outros, é muito difícil que dê certo. É muito difícil que a gente consiga caminhar na mesma direção, né? Dentro de uma equipe, pessoas diversas, sejam mulheres ou homens, se essas pessoas elas não conseguem se reconhecer e ver no outro as coisas positivas que muitas vezes complementam aquelas coisas que nós mesmos não temos, né? Às vezes, mesmo numa equipe só de mulheres ou numa equipe só de homens, cada um tem características diferentes. Então, eu posso estar trabalhando com a Lígia, com a Suzana, com a Virgínia, com a Vanessa, e cada uma de nós tem a sua própria excelência, né? E se a gente tem essa possibilidade de trabalhar num grupo diverso, ou de estar juntos num grupo diverso, que tem mulheres e homens, e que a gente pode realmente valorizar todo esse potencial, essa excelência de cada um desses seres humanos, aí sim a gente consegue avançar de uma maneira mais rápida até, né? mais sólida. Talvez não seja nem uma questão de velocidade, mas de consolidação desses avanços, né?
Estou vendo a Suzana com o dedo levantado aqui. Eu queria só complementar, se me permitir, que o que tu falou, perfeito, Mary. E eu ouvi um podcast, recomendo vocês, quem entende a língua inglesa, o IBBF, que é o European Baha'i Business Forum, tem um podcast maravilhoso e tem um dos temas tratando Leadership Beyond Gender, que significa liderança para além de gênero. E nesse podcast teve presente a Wendy Momen, que é uma Baha'i muito reconhecida no mundo internacional pela capacidade de estudo e tal. E ela traz uma coisa muito clara e óbvia. Depois que eu ouvi, eu falei assim, mas é óbvio. Nós temos a ferramenta para ultrapassar, para alcançar esse equilíbrio entre as abordagens. Porque, na verdade, a gente sabe, como foi falado pela Irad, pela citação de Abdu'l-Bahá, que a sociedade é que nem um pássaro. E que só vai prosperar se uma asa o homem e outra asa a mulher. E a ferramenta que a gente tem para buscar este equilíbrio é só uma. Quem sabe? Ela começa com C, com consulta. É o processo de consulta que, na verdade, permite que o melhor de cada um de nós saia, que as várias verdades apareçam e a resposta desta consulta seja melhor para aquele grupo. Se a gente adotar, de fato, a ferramenta da consulta, a gente vai buscar a excelência do grupo acima de gênero, acima de geração, acima de raça, acima de idade e os diversos temas que a gente vem conversando na sociedade mais ampla sobre diversidade. Porque a gente sabe, mais do que comprovadamente, pelas grandes consultorias de business, que diversidade é um tema que traz resultados para os negócios. Não apenas resultados de ter um ambiente mais agradável de se trabalhar, mas resultados financeiros. Na verdade, a McKinsey traz que 21% de resultados na bottom line dos negócios aumenta quando tem uma presença feminina mais verdadeira na alta liderança. Então, as empresas já perceberam isso como algo benéfico para os seus negócios. Nós, como Baha'is, sabemos que só assim a paz mundial vai ser alcançada. E nós temos, além de todo o entendimento, uma ferramenta para conseguir isso, que é a consulta. E aí eu não vou ter que ficar discutindo aqui a interseccionalidade da equidade de gênero, que, óbvio, existem, óbvios os recortes são diferentes. Quando a gente fala de equidade de gênero, normalmente nas corporações a gente tem ainda o estereótipo da mulher branca, infelizmente. Nem a mulher branca chega lá, obviamente a mulher negra, por todo o problema de racismo, de ambiente patriarcal que o Sérgio escreveu ali no chat, ela está, infelizmente, mais embaixo da pirâmide. Mas quando a gente realmente aplica os princípios Baha'is da consulta e da comunidade, a gente vai conseguir alcançar. E eu acho que esse viés inconsciente, que, na verdade, o Ramin não falou o termo viés inconsciente, mas o que ele quis expressar na fala dele, de que a gente às vezes não se dá conta de que nós não estamos bem representados nos diversos fóruns, que a gente não se dá conta, isso é inconsciente, isso tem um termo que chama viés inconsciente. E esse viés inconsciente, infelizmente, também faz parte da nossa comunidade Baha'i. E a gente deveria estar mais alertas a fazer esses comentários, como o próprio Ramin fez no grupo de empreendedores, dentro dos nossos próprios fóruns, dentro das nossas próprias comunidades. Então, eu acho muito bacana a gente começar a fazer essas perguntas para dentro de casa também, porque a gente é responsável por transformar, por trazer à tona um exemplo prático. Nós, Baha'is, não temos que ficar na fala. A gente não é uma época mais só de lindos princípios, é a prática. Então, a nossa comunidade tem que realmente buscar a equidade, buscar os princípios na prática. Então, fazer essas reflexões para dentro seria a minha sugestão. E a consulta é a ferramenta. E vamos ver se a gente está realmente consultando, né? E é isso. Obrigada, Suzana. Mais alguma pergunta, Ana? Dois comentários em cima dos comentários que estão colocados aqui no chat. O primeiro do Sérgio. Sérgio, prazer em revê-lo depois de tanto tempo. Alegria te ver aqui no vídeo, cara. É fundamental isso que você levantou. Quer dizer, o movimento feminista brasileiro só se deu conta de que ele deveria ser um movimento feminista e antirracista
depois da Conferência de Durban, 2001. Ou seja, a ideia de que o feminismo brasileiro também era, de certa forma, trazia um viés racista, porque segregava as mulheres negras e não as incluía negras e indígenas, né? Aqui no Brasil, sempre toda vez que a gente fala em questão racial, a gente logo pensa na questão racial negra, a questão racial indígena praticamente passa batida, né? Mas, sim, você tem toda a razão. O que nós temos hoje, né, é muito uma percepção eurocêntrica, capitalista, patriarcal, machista, que regula todas as nossas relações, né? Agora, como é que eu rompo isso? Mais uma vez, eu faço essa pergunta. Se eu, no meu trabalho, eu rompo esse modelo, buscando políticas de ação afirmativa para trazer mulheres negras, indígenas é um sonho, né? Mas digamos que a gente, em alguns estados, consiga, né? Você vai falar no Amazonas, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Acre, talvez sim, né? Fora isso, praticamente impossível. Mas ainda possível, né? Mas a pergunta no ambiente de trabalho, nós temos política de ação afirmativa para trazer mulheres negras para dentro da equação, né? Na educação, idem. Um dos grandes problemas da educação brasileira é exatamente o preconceito com relação às meninas negras na escola, né? Tem uma grande pesquisadora, Eliane Cavalheiro, que fez uma pesquisa a respeito das meninas negras no ambiente escolar, né? E o que significa a segregação delas no ambiente escolar. Estou começando lá na escola para ver como é que isso é uma construção que depois vai se avolumando, quando chega na vida adulta é um verdadeiro desastre. A maior reclamação das meninas negras na escola pública do estado de São Paulo, sabe qual é? A professora não alisa o meu cabelo. Ela faz carinho no cabelo da menina lourinha branca. Mas na minha cabeça ela não passa a mão. Agora, com que trauma essa menina segue a sua vida escolar, né? Então, certíssimo, as mulheres negras estão apagadas, estão lutando por isso. O movimento de mulheres negras é um movimento extremamente vivo no Brasil, né? Pode ser pouco conhecido, mas nós temos grandes expoentes hoje que estão se destacando no campo exatamente das políticas emancipatórias e a virada no modelo de violência que nós temos no Brasil. Se tem alguém que está cuidando disso, são mulheres negras. Isso é conversa talvez para um convite a uma mulher negra vir aqui falar para a gente sobre quem são as mulheres negras, né? Eu queria comentar... Um outro comentário. Diga, Mary, pode falar. Essa questão da ocupação dos espaços, que eu acho que dialoga bastante com isso que você está falando também, Irade. O Sérgio colocou aqui um outro comentário falando sobre a presença das mulheres nas universidades, mas que falta muito a presença delas nas bibliografias, né? A gente ainda cita poucas mulheres, a gente ainda vê poucas mulheres como referência científica, acadêmica. E, na verdade, existe um movimento grande de dar essa visibilidade das mulheres. Acho que em muitas universidades isso tem sido feito de uma maneira bastante consciente. E as mulheres negras estão na liderança, que é o que o Irade estava colocando. As mulheres negras realmente têm vindo com uma força muito, muito grande. E as mulheres indígenas, apesar também de serem uma minoria que ainda, né, em termos de acesso ao poder, elas também têm trabalhado muito nesse sentido de ocupar esses espaços, mas, de novo, voltando àquela fala sobre quais espaços que a gente quer ocupar, se os espaços que a gente vai ocupar são os mesmos espaços masculinizados, então aí a gente tem um resultado que foi publicado recentemente, de que agora, durante a pandemia, que está todo mundo em casa e tem a sobrecarga das atividades domésticas, do cuidado com a família, a produção científica feminina caiu drasticamente, porque os homens continuam podendo se fechar nos seus escritórios em casa ou nos hotéis que estão fazendo esses home office, né, esse hotel office, para que eles tenham paz e concentração e possam se dedicar à produção científica e não só científica, mas também no ambiente empresarial, enquanto as mulheres estão sobrecarregadas. Então, inserir as mulheres nesses contextos, nesses espaços masculinizados, significa que a qualquer momento pode surgir algum imprevisto, né? No caso aqui foi uma pandemia,
que vai fazer com que essas mulheres, mais uma vez, tenham que dar passos e passos atrás e não consigam dar continuidade a todos esses avanços que a gente foi vendo, né? Então, é uma sociedade que, ela estruturalmente, ela reproduz a desigualdade. Então, a gente precisa mudar as bases da sociedade, a gente precisa fazer uma transformação muito mais radical no que significa essa questão do equilíbrio entre mulheres e homens. Não é só simplesmente ocupar os espaços que já existem, né? E somando ao que você disse, Mary, um dos princípios barrais que cai feito uma luva, né, para essa questão racial é a questão das mulheres, né, das mulheres negras, se a gente está também colocando essa dupla discriminação, já é discriminada porque é mulher, depois é discriminada porque é mulher negra, e por aí vai as outras formas de discriminação potencializada, né? É a questão da política de ação afirmativa, né? É a questão de você valorizar aquele que não encontra espaço, aquela que não encontra espaço para poder se manifestar ou florescer, né? Então, dentro dos princípios barrais, né, nós temos a política de cotas, se quiserem colocar assim, né? Se há numa eleição barrai empate entre uma pessoa que é de uma maioria não discriminada e uma pessoa que é de uma maioria discriminada, não quer dizer que é minoria, porque mulher não é minoria, negro não é minoria nesse país, né? Negro é maioria no país, 54% da população brasileira se autodeclara preta ou parda, segundo o IBGE, a estatística de 2010, o censo de 2010. Então, não há discussão, né? Não é minoria, é ver quem é oprimido, quem não é oprimido, né? Daí, então, quando você fala que se há esse empate, ganha quem é a minoria, entre aspas, ou seja, quem é aquela maioria oprimida, né? Nós temos que fazer a mesma coisa, só que nós não nos questionamos. Eu, há anos, participo de um levantamento feito por uma organização feminista brasileira, que é verificar na mídia brasileira, olha, elas me chamam como homem, para ser um olhar masculino em cima de uma questão extremamente feminina, né? Na mídia brasileira, quantas vezes uma mulher é chamada para opinar sobre fatos políticos, econômicos, sociais, culturais ou o que seja? Olhem os jornais, vocês. Toda vez que vai falar sobre economia, quem é que tem que falar sobre a posição do governo não é muito boa porque isso vai levar a gente para o buraco? Quem é que diz isso? É um homem. Raramente é uma mulher. As questões políticas, se fizer desse jeito, daquilo... A mídia, ela inconscientemente procura homens para serem referências. E quando eu faço esse levantamento a cada 2 anos, eu tenho vontade de chorar, porque em 2 anos nada muda. Mas, não, mas eu vi ontem no jornal, chamaram uma política. Meu querido, minha querida, chamaram uma ontem. O jornal sai todo dia. O jornal todo dia tem 40 páginas, a Folha de São Paulo. Veja a Folha de São Paulo, um jornal dito progressista, enfim, o Estadão, idem, o Globo, idem, né? Aí você pega a questão da mulher negra, aí que ela desaparece. Quando é que você chama uma economista negra para opinar? Você não chama um homem negro economista para opinar? Daí um grande economista brasileiro negro, Marcelo Paixão, Mary conhece, a gente já trabalhou muito com ele lá da UFRJ, Rio de Janeiro, que agora está na Universidade de Austin, no Texas, teve que criar o grupo de economistas, homens e mulheres, negros e negras, para fazer a turma entender que existem negros que sabem opinar sobre coisas. Agora, a mulher negra saber opinar, não há espaço para isso. Por que não há espaço? Porque não há uma educação para tal. Então, nós temos que realmente nos doutrinarmos, né? Aí eu queria também fechar aqui, fazer um comentário sobre o que o João Batista disse, João. A questão de ver os valores uns dos outros, entre homens e mulheres, tá? Isso tem muita importância quando eu estou numa disputa. Mas se eu sair do paradigma da disputa e partir para o paradigma da cooperação, eu não quero saber quem tem valor, quem não tem valor, nós estamos todos iguais. Eu saí do paradigma da disputa. Agora, quando permanece o paradigma da disputa,
eu vou querer dizer, mas você não está vendo que eu tenho tais valores porque você está querendo sobressair, então, indo ao paradigma da disputa. Né? O que os princípios espirituais vêm trazer é a quebra desse paradigma. Ou seja, queremos igualdade entre homens e mulheres, nós temos que começar com um princípio essencialmente espiritual. Né? É o que defende a comunidade Bahá'í. Né? Qual é o princípio essencialmente espiritual? A alma desconhece gênero. Acabou. Se a alma desconhece gênero, nós estamos falando de uma outra história. Né? E se eu estou falando de outra história, aí você tem toda a razão, João. Eu só vou ver qualidades, eu vou valorizar aquilo que se encontrava perdido. Né? E começa a perceber o quanto a gente pode trabalhar em cooperação. Então, também temos que sair desse paradigma da disputa, esse paradigma da queda de braço, né? Que foi, na verdade, necessário, infelizmente. Né? Eu sou obrigado a reconhecer. As mulheres não ganhariam espaço no mundo se fossem só comendo mingau quente pelas bordas e com muito amor e carinho e tudo yin. Né? Não ia dar certo. Elas tinham que ser yang, tinham que partir para a briga mesmo. Só que agora está, como o Mary falou, numa hora de você rever vários conceitos e dizer, bom, preciso dessa estratégia ainda ou posso já mudar essa estratégia? Né? Então, eu posso feminilizar mais, tornar mais yin o meu movimento, com isso eu consigo trazer mais gente para mais próximo de mim? Aí eu digo sim, porque essas coisas estão em mudança. Muito bem. Queridos amigos, acho que estamos chegando ao fim desta palestra. Eu espero que vocês tenham aproveitado do jeito que eu aproveitei. Agradeço muito a Mary e a Irad da sua participação. Acho que temos muita coisa realmente para refletir, muita coisa para aprender e principalmente praticar a partir da nossa família, nossa comunidade e em volta da gente. Não é? Muito boa noite a todos e até semana que vem com mais um programa de palestras virtuais. Agradecemos muito a presença de todos e esperamos contar novamente com sua audiência. Um grande beijo a todos e boa noite. Boa noite, queridos. Boa noite, um prazer estar com vocês. Muita saudade de muitos rostos. Muito obrigado, foi Muito ótimo. obrigada. Parabéns, foi ótimo. Tem muito a falar, na verdade, né, Mary Irad? Dá para falar muito, muitos pontos. Mas foi excelente, mais parabéns. 3, 4, assim, na Sim, sequência. porque são tantos assuntos que surgiram que não deu para explorar, mas foi excelente. Parabéns para vocês dois. Parabéns, Irad, também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. todo mundo. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigado aí Boa pelo noite. convite. Pode ser foto?